1999, o carnaval de rua em diversas cidades brasileiras já era uma tradição consolidada. Mas, em alguns locais, essa prática estava adormecida. Foi então que surgiu um pedido especial, o senhor Benedito Mancar, uma figura influente da comunidade carnavalesca local. Em dezembro de 99, eu fui surpreendida pelo seu Benedito Mancar, que era o presidente da Escola Acadêmicos do Aterrado, e ele veio lá com uma comitiva que já estava se preparando para o carnaval, e ele veio por indicação do Jorge Paulo, que era chefe de divisão da cultura naquela época, era esse nome, né? Sim. Que tinha, e ele veio me pedir para fazer a coreografia da comissão de frente. E eu adorei, que eu sempre amei samba, né? Mas eu falei para ele, nossa, faltam 2 meses para o carnaval. 2 meses mesmo, né? E eu falei, então, eu tenho um trabalho de dança do ventre com samba. E aí seria por esse tempo, né? Que já estava meio pronto, que estava perto. Eu falei, o que você acha? Ele falou, não, ótimo, tá ótimo. Eu falei, então, só que para a gente fazer essa comissão de frente com dança do ventre, o samba enredo tem que ter, ou falar alguma coisa de dança do ventre, né? Sim. E ele respondeu para mim, não precisa, a gente já está encaminhado, tal, com o samba quase pronto. E a sorte foi que o Sérgio estava lá, e o Sérgio falou, não, ela tem razão. Tem que ser sim, a comissão está abrindo tem que falar, né? A escola, né? A coreografia da comissão foi idealizada por Sandra Kussonok, que trouxe uma proposta ousada e inusitada para a época. Mesclar a sensualidade e elegância da dança do ventre com o ritmo contagiante do samba. Essa combinação era revolucionária e desafiadora, sendo um dos primeiros exemplos do que hoje conhecemos como dança do ventre fusão, ou, em contextos globais, belly fusion ou belly samba. Eu tenho muitas lembranças e sobre o carnaval, que você fez aquela retomada, né? Teve aquela tomada durante a sua gestão. Eu e todo mundo, né? Porque o carnaval é algo extremamente coletivo. Eu lembro que eu entrei em 99 na cultura, né, convite do Massal, e aí o Massal era meu diretor, o Massal chegou para mim e falou assim, poxa, a gente podia trazer carnaval de volta. Eu falei, pô, maravilha, porque carnaval de rua para mim, assim, me traz infância, eu acho tradição. E aí eu falei para ele, bom, esse ano eu vou fazer uma micareta. Ele falou, não, mas esse ano não dá tempo. Eu falei, vou. Fizemos uma micareta com a escola de samba do Aterrado em setembro, com o seu Mancar, que é uma pessoa extremamente tradicional. E aí, em 2000, veio o carnaval de volta, a gente convidou mais uma escola, que foi, né, o Acadêmicos lá da Zona Leste, e aí você participou, você fez a coreografia do Acadêmicos do Aterrado, o Paulo Amaral fez da outra escola, e eu acho que foi assim, eu acho que apesar dos 24 anos aí, eu acho que está na memória de muita gente, porque foi algo muito coletivo. Tava meio em cima, porque o carnaval tava meio esquecido aqui, né? Então aí vamos retomar tudo, fazia muito tempo que não tinha carnaval de rua, né? E aí foi meio em cima e o povo tava meio desacreditado. Então não, vamos colocar a escola na avenida. E aí onde ele teve a ideia de falar, vou falar com a Sandra, que a gente tinha que ter, né, pessoas para fazer um negócio bonito também, né? E aí foi essa história que você falou. O samba, na verdade, eu não sou muito bom compositor. Eu gosto de samba. Mas eu tenho amigos, né, no samba. Tem um amigo meu de São Paulo
que ele já compôs música pro Soeto, pro Boca Louca, pro Exalta Samba, né, chama Gerson até. E aí eu falei, vou falar com o Gerson. Gerson, dá uma força aí. E por coincidência ele era até aluno meu numa escola lá em São Paulo. E eu falei pra ele o que eu queria. Eu queria uma coisa que tivesse dança do ventre e tivesse Brasil também, né? Quer dizer, eu não sei o que eu queria fazer. Aí beleza, aí deu uma semana e ele voltou com o refrãozinho. Xará, Xará, fiz o refrão aqui pra você. Vê se tá bom aí. E esse refrão foi o Gerson que fez. Ê, mãe África, o bailado dessa nega, que bonito. Quero ver dançar do vento que vem lá do Egito. Pode ser uma mistura de cultura sem igual. Quero ver dançar do vento nesse carnaval. Enfim, aí praticamente ele deu tudo já, né? Porque ele já pegou a dança do vento que vem do Egito, já... E carnaval? E o resto sobrou pra mim. Carnaval é Brasil, né? Falei, nossa, e agora? Aí até o Guilherme tava junto, ele era pequenininho, meu filho. Esse carnaval do Egito, vou migrar para a Bahia, né? Que eu tenho que trazer pra cá, né? E aí eu fiz um pedaço, não consegui, liguei para um amigo meu de São Paulo, que hoje está em Belo Horizonte, o Luciano. Ô Lu, dá uma força aqui, porque a gente tocava junto, né? E começamos a conversar, e começou a entrar. Não, tira isso, põe aqui. Não, pera aí então. E enfim, aí saiu, não lembro nem o tema qual que era, né? Do Egito ao Brasil, alguma coisa assim. Essa do ventre. Mas ficou maravilhoso e ficou tudo a ver, né? Porque tem a ver, na verdade, os primeiros instrumentos percussivos vieram da Mesopotâmia, né? Que o Egito está ali. Sim, exatamente. Né? Então, sei lá, acho que... tanto que a dança do ventre tem uma percussão muito forte, né? Sim, por causa dos países. E é na África, né? E o Egito é na África. Eu achei África. que foi assim, parece que se Nossa, a gente quisesse casou. tanto, não ia fazer um samba enredo tão perfeito. É verdade. Curtinho, todo mundo decorou, que até hoje as pessoas lembram, quem desfilou naquela época, né? E aí desfilamos aqui, desfilamos em Lindóia, Serra Negra, agora em Lindóia, enfim. Estreamos aqui na Padre Rock, né? Descemos a Padre Rock. E Jorge Paulo, que nem um louco, aquele jeito dele, vai aí. Nossa, só que lá fomos para São Paulo comprar fantasia também na época, né? Mas nós estávamos há uns 15 anos, mais ou menos, sem carnaval de rua. E os carnavais de rua de Mojimirim eram na Praça Rui Barbosa, e nós trouxemos de volta na Praça Rui Barbosa porque eu acho que é, inclusive, afetivo na memória das pessoas, né? E lotou, sinal de que as pessoas estavam realmente com saudade. Né? O que eu acho que mais me marcou é porque eu acompanhei as pessoas costurando fantasia, as pessoas fazendo toda a parte de adereços, e é a comunidade participando, né? Os bairros participando. Isso foi maravilhoso. Segundo dia com chuva, você deve se lembrar, e a gente saiu com chuva e tudo. Então, e foi muito bom o desfile, né? Ter saído da Padre Rock e circundar aqui essa praça, foi uma coisa assim que... Tínhamos um trio parado porque aqui. é o cartão postal da cidade aqui, né? Teve a participação de muita gente, né? Quem vê aquilo pronto fala assim, foi a divisão de cultura. Não foi, na verdade, né? Foi a divisão de cultura, mas... os atores principais é quem desfilou, é quem fez coreografia, é quem escreveu o samba. Então eu acho que esse documentário ele é super importante porque ele vai ficar para as futuras gerações, para saber que Mojimirim, na verdade, já teve carnaval de rua. Foi assim fantástico a presença do público. Eu lembro até hoje as ruas cheias, as calçadas cheias de pessoas. O que indica que as pessoas gostam de carnaval de rua, né? Na praça, né? Toda, muito público, e foi assim muito gratificante, realizador, um trabalho inesquecível.
Eu acho que não tem uma festa popular mais importante do que o carnaval de rua. Eu acho que no Brasil inteiro, é uma tradição. Né, e que o interior, de uma certa forma, perdeu, porque a gente via várias cidades da região, né, que mantinham essa tradição. Acho que Itapira manteve aí por muito mais tempo, mas Mojimirim, como uma cidade, né, tão antiga, tão tradicional, eu acho que é uma representação tão fundamental, né, do que é realmente a cultura popular e a mistura, né, Sandra? Porque você vê, né, você vem com conceito, você tinha sambistas, você tinha aí o compositor, quer dizer, várias pessoas pensando várias coisas, e a união, né, trouxe de volta algo que o público consagrou. Algumas coisas mudou também por causa dos líderes, né? O seu Benedito Mancar faleceu, então isso também, as escolas vão se desfazendo por essas perdas, né, também. Não teve uma liderança que continuasse com isso, né? É verdade. 24 anos daquele carnaval. Olha só, a Pri foi minha aluna naquela época, fez parte do meu grupo de show de dança do ventre. Depois ela acabou se aperfeiçoando. Naquela época era axé, né? Era axé. Hoje a gente fala ritmos, mas era aula de axé. Ela teve uma turma também. Samba. Né, Pri? Samba no pé. É. E então, naquele ano que nós fomos convidados, né? No caso, a minha escola foi lembrada para coreografar a comissão de frente da Acadêmicos do Aterrado. Verdade. E eles precisavam de uma madrinha da bateria. Aí te chamei, né? E nós entramos num acordo e foi maravilhoso o que aconteceu ali, né? E o Aterrado, lembrando que era uma das melhores escolas de samba na época, né? E a sua participação foi muito legal, porque você elaborou um figurino diferenciado, que a gente vendo as imagens, até hoje ele seria adequado. Verdade. Né? Ele foi bem moderno, bem futurista, né? Futurista, né? E bonito, né? Não foi vulgar, foi uma coisa bem combinou com a nossa proposta ali, né? Teve a ver, né, o que eles queriam. Aquela ali. Coisa do Brasil com o Egito. Foi e com maravilhoso. a Priscila Costa, que trabalhou lá como madrinha, né, do carnaval naquele ano. Verdade. E enfeitou nossa escola lá. Foi tudo muito lindo, hein? Toda a organização, né, da escola foi bem futurista, porque na época foi algo assim bem... A dança do ventre estava começando a ser mais falada, vista, né? E você já com a ideia, juntando com o carnaval, foi um momento maravilhoso. O enredo foi muito bem recebido e a escola ganhou destaque não apenas por sua ousadia temática, mas também pela qualidade técnica e artística que apresentou no desfile. A fusão entre samba e dança do ventre, que poderia parecer improvável à primeira vista, se revelou um sucesso. Porque primeiro a gente ficou mais de 1 hora na rua, né? Porque a gente desceu a Padre Roque, andou em volta da praça. Foi para outra rua, né? E voltamos. Terminou lá embaixo e voltou. Fora outra cidade, né? E as coisas foram se casando, né?
Porque aí o que aconteceu? Eu comecei a ir nos ensaios, a gente selecionou, vieram meninas da própria escola de samba, né? Sim. Que fizeram parte Sim. da Da comissão. comissão de frente. Que eu fui na frente, como elas ensaiaram um pouco, elas foram e a gente formou um V, assim, né? Levando a escola. Outra curiosidade interessante desse desfile foi a utilização de uma fantasia que trazia consigo não só uma conexão histórica. A Acadêmicos do Aterrado, que adotou as cores vermelho e branco como suas principais, encontrou uma solução criativa e simbólica para a fantasia da porta-bandeira. E foi dando tudo certo, porque a escola era vermelho e branco, eu tinha uma fantasia que eu tinha desfilado no Salgueiro. E serviu certinho, né, Carla? Sim, saí de porta-bandeira com a fantasia da Sandra. Mas a fantasia era linda. Nó, né, meu mestre ainda. Sala. E a Sandra me emprestou a fantasia. E saudade, né? Maravilhosa fantasia. Foi um Nossa, sucesso. era linda. Aquela fantasia era muito luxuosa. Um Porque luxo. ela era de uma ala do Salgueiro. Salgueiro, Era do Salgueiro. Eu tinha ido desfilar lá em 94. E aí eu guardei a fantasia de tão linda, né? Ela era de dama da corte. Maravilhosa. Tinha uma perucona, um pena. penacho, assim. Até o brinco, tinha tudo. Tinha... Ela era branca de cetim. Era veludo. Não, tinha a saia de cetim. Sim, mas o aí depois era tinha uma anca de veludo vermelho assim. Vermelho, maravilhosa. E aqui umas mangas de veludo. Teve uma noite que choveu e eu tomei chuva, achei que tinha perdido o vestido da Sandra, mas deu tudo certo. E ainda eu desfilava com um super salto dourado, por isso que meu joelho hoje é bem prejudicado, né? Desfilava 5 dias com salto dourado, é verdade. Super alto, eu mandei colocar aquela borracha embaixo de pneu, que era para não escorregar na avenida, né? E acho que durou até... E carregando a bandeira. E carregando a bandeira, nossa. Que não é fácil. Que não é fácil, mas um prazer, uma satisfação. E uma saudade até hoje, né, Sandra, de tudo isso. É verdade, foi muito bom. Muita saudade. Deixou muita saudade. Ainda bem que a gente tem umas imagens muitas aí. Histórias boas para a gente contar. É verdade. E agora, ao revivermos essa história neste documentário, temos a chance de resgatar essas memórias e apresentá-las às novas gerações, que talvez não conheçam a trajetória da Acadêmicos do Aterrado e suas inovações, como a dança do ventre na comissão de frente. As imagens e os depoimentos dos envolvidos nos transportam de volta a 2000, quando a magia do carnaval renasceu nas ruas, graças ao esforço de visionários como Benedito Mancar, Massao Ito, Jorge Paulo, Sandra Kusonoki e Sérgio Cruz, entre outros. Quem sabe, né? Eu acho que é uma coisa assim que não deve ser para sempre, que está na nossa alma, que pode ser uma ideia aí, né? Uma semente para que a gente volte a ter, que comece com blocos, ou pelo menos blocos na rua. Eu me lembro muito bem do bloco do Forfé, que é uma coisa que marcou muito a minha infância, né? Lembro muito do Aterrado, do Tucura, Em Cima da Hora, a Patota do Samba. Quer dizer, já teve muita gente que merece ser muito homenageada também, muitos nomes, né? O Frigideira, que é uma pessoa também extremamente tradicional, que fez parte do Aterrado. O Seu Mancar, que é uma pessoa que manteve a chama, né, até o último instante, porque ele não mediu esforços mesmo naquela época para levantar uma escola que fazia muitos anos que não se apresentava, e eu acho que quem saiu ganhando com isso foi a população de Mujimirim, né? Realmente são afins. Eu tenho certeza que tem muita gente que está exatamente pensando o que a gente está pensando nesse momento aí, e a gente acaba às vezes não encontrando essas pessoas. Então,
sei lá, que possa ser, de repente, um novo começo, quem sabe?